Glória a Deus. Aleluia. Vos saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor me concede nesta hora de trazer-lhe uma mensagem da parte de Deus. O tema dessa mensagem chama-se oração. E o que é oração? Oração é simplesmente um diálogo de duas ou mais pessoas. Então, precisamos estar dialogando com o nosso Criador, o Deus que criou o céu, a terra e toda a sua plenitude. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A passagem se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 33, e o verso 3, assim está escrito: Clama a mim, e eu responderei. Lhe mostrarei coisas insondáveis e grandiosas que tu não sabes. Aleluia. Glória a Deus. Se formos olhar esse versículo isolado, significa dizer que todos podem clamar a Deus e Deus vai responder. E mais, além de responder, Ele vai revelar coisas insondáveis, grandiosas, que não conhecemos. Porém, existem algumas regras na Bíblia que, à luz da palavra, eu quero mostrar aos irmãos e a todos os amigos que me ouvirão e verão esse vídeo, seja num tempo breve ou mais distante, porque Deus está no controle do tempo. Aleluia. Então, precisamos ter algumas regras para que Deus nos ouça. Por isso que muitas vezes pessoas clamam, oram e Deus não responde. Mas por que será? Então vamos ver à luz da Bíblia, porque muitas das vezes a minha e a sua oração não é respondida, não é ouvida por Deus. Em Isaías, no capítulo 59 e no verso 1 e 2, assim está escrito: Deus não ouve, a mão de Deus não está encolhida para que não possa nos abençoar, nem teus ouvidos agravados para que ele não possa nos ouvir. Mas os vossos pecados e vossas iniquidades faz divisão entre vós e vosso Deus, para que ele não os ouça. Ou seja, Deus não ouve a pecador. Porém, alguém pode dizer: quem é que não peca? Todos pecamos. E é um texto também da Bíblia, que está lá em primeira carta de João, capítulo 1, e o verso, aleluia, 8, que diz: se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, e a tua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o contexto vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Então é necessário que eu e você tenhamos diante de Deus
uma postura de confessar os nossos pecados e abandonar. Porque se confessamos e continuamos nos mesmos pecados, afinal de contas, Deus é o quê? Ele é o nosso, digamos assim, parceiro, que podemos, depois lá com a conversinha, enganá-lo. A palavra de Deus diz, louvado seja o nome do Senhor, que de Deus ninguém engana. Outra versão, de Deus não se zomba. Tudo que o ser humano plantar, isso mesmo colherá. Gálatas 6:7. De Deus ninguém engana. Então é necessário um conserto. Por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 7, quando Salomão terminou de construir o templo, consagrou o Senhor, fez uma oração, que é a oração mais longa que nós encontramos na Bíblia, mais extensa, e ele vai dizer, o Senhor responde a Salomão, no capítulo 7, a partir do verso 11, assim está escrito: se eu cerrar o céu, diz o Senhor, e não mandar chuva, ou mandar os gafanhotos para destruir toda a vinha, mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, aleluia, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verso 15. E a partir deste momento, os meus olhos e meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, primeiramente, Deus é santo e o pecado fere sua santidade. A Bíblia vai dizer que Jesus, no Calvário, quando estava na cruz, carregado e sobrecarregado dos seus pecados, Deus deu as costas literalmente para Jesus. Tanto que o Senhor Jesus, ele clama: meu Deus, por que me abandonaste? O pecado, meu irmão, ele fere a santidade de Deus. Então é necessário, como a própria palavra diz, um conserto. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Então, não é para não clamar, não é para deixar de orar, porém, não podemos perder tempo de estarmos clamando e a nossa oração não passar do teto. Porque a palavra é clara em Isaías 59, 1 e 2, que o pecado nos separa de Deus. O pecado faz uma divisão entre nós e Ele para que Ele não nos ouça. Aleluia. E o que fazer para que Deus ouça a minha e a sua oração? Tem que haver uma renúncia, abandonar a nossa vida pecaminosa. Romanos 3, aleluia, 23 diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Verso 24 vai dizer que Ele nos justificou através do seu Filho Jesus Cristo, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por mim e foi por você. Então o sangue de Jesus,
ele nos purifica de todo pecado. Olha que diz a palavra, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, nos purifica de todo o pecado. Não é de um ou dois, é de todos. Porém, se eu e você continuarmos na prática do pecado, o texto vai dizer que já não somos de Deus, e sim do diabo. O que é que você está falando, irmão? Eu sou de Deus. Amém? Então vamos ver à luz da Bíblia quem é de Deus e quem não é de Deus. Então, primeira carta de João, evangelista, não é evangelho, é cartas, está lá próximo de Apocalipse. Aleluia. Então, na primeira carta de João, capítulo 3, assim está escrito, vou ler alguns versículos. Glória a Deus. Veja como é grande o amor do Pai. Glória a Deus. Que nos concedeu que fôssemos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos, aleluia, como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado, aleluia, é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Glória a Jesus. Todo aquele, verso 6, que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não se deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aleluia! Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, glória a Jesus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, existem requisitos básicos para que Deus ouça a minha e a sua oração. Não é de qualquer jeito. Precisamos nos humilhar diante do nosso Criador. A Bíblia diz, em Cantares, capítulo 2, verso 15, que o tempo de cantar chegou. Mas também vai dizer no versículo 15 exatamente o seguinte, que as raposinhas, ela destruiu todas as vinhas. Temos que ter cuidado com as raposas, mas principalmente as raposinhas. A raposinha aqui, trazendo para o nosso contexto espiritual, são aquela mentirazinha,
aquela brincadeira de mau gosto, a omissão da verdade, um rancor que você diz que perdoou, mas não quer saber da pessoa. E por muitos estão doentes, muitos estão fracos na fé, muitos dormem. A palavra dormir na Bíblia significa morrer literalmente. Então, quando vamos tomar Santa Ceia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando chega no verso 28, a Bíblia diz que examine, pois, o homem que é ser humano a si mesmo, para depois tomar do cálice e comer do pão, que representa o corpo e o sangue do Senhor. Tem muita gente que oração não cura, remédio não cura, médico não cura, o Senhor não cura, porque está tomando a Santa Ceia indignamente. A Santa Ceia, que é para ser uma bênção na minha, na sua vida, se eu e você não examinarmos como é que está a nossa vida diante do altar do Senhor, então tomar aquela Santa Ceia sem antes fazer uma reflexão, uma análise sobre nós mesmos, como estamos a nossa vida diante do Senhor, aquela Santa Ceia torna-se maldição. Pode acontecer três coisas: ficar fraco na fé, ficar doente literalmente, ou ainda morrer e perder sua salvação. Porque no verso 37, aleluia, 27 do mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios diz que aquele que não examina a si mesmo e come e bebe de qualquer jeito, sem uma autoanálise, ele é culpado da morte do Senhor, torna-se assassino. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que quando nós confessamos e abandonamos, alcançaremos de Deus o que? Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Provérbio 28, e no verso 13 assim está escrito: aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará de Deus misericórdia. Aleluia. Então, como pode? Eu hoje confesso, porque eu vou tomar Santa Ceia, mas quando chega no dia seguinte eu volto a fazer as mesmas coisas. Mentir. João 8,44 diz que mente é filho do diabo. A Bíblia vai dizer em vários lugares, mas em Apocalipse capítulo 22,15, entre outras coisas, aquele que ama e pratica mentira não entrará no reino de Deus. Tem pessoas que falam tanto mentira que se tornou verdade, e a verdade se tornou mentira. Eu sempre conto uma história que um grupo de jovens sempre ia à praia, e tinha um mais gaiato que sempre que estava tomando banho, dando seu mergulho, fingia estar se afogando. E aí o que acontecia? Quando os colegas chegavam, ele dizia que era brincadeira, e o pessoal ficava irritado, e isso sucedeu por várias vezes. Porém, houve uma época que, de fato, esse mesmo grupo e esse mesmo gaiato, digamos assim, estava se afogando literalmente. Porém, nesse dia, os amigos dele não acreditaram porque de tanto ser enganado por ele. Moral da história? Morreu afogado porque a verdade dele se tornou mentira. Deu para entender? Então, a Bíblia diz que não, aquele que confessa e abandona. Tem uma história interessante, louvado seja o nome do Senhor, no Evangelho, capítulo 9, onde tem um cego de nascença,
E os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, quem pecou, foi este ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas essa enfermidade é para a glória de Deus. Lá na frente, no contexto, Jesus vai e cura este cego. E Jesus se ocultou na multidão e o cego não sabia quem tinha curado. Então, perguntaram os pessoal da sinagoga, os doutores, os mestres, quem tinha curado aquele homem. E aquele homem disse: olha, quem me curou não sei, só sei que estou curado. Aí ele indagou que ninguém podia fazer isso sendo pecador. E aquele homem diz: olha, se ele é pecador, eu não sei. Só sei que ele me curou. E no verso 31 está escrito assim, que aquele homem disse para o pessoal lá, para os doutores da lei: eu sei que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a ele, a este ele ouve. Aleluia. Temor. Provérbio capítulo 1, verso 7 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E os loucos rejeitam. Ou seja, ter temor ao Senhor significa dizer que estamos em qualquer parte, em qualquer lugar e com qualquer pessoa ou situação. Deus está conosco, porque eu e você fizemos uma aliança com Jesus. E a Bíblia diz, ouça que diz a palavra, no capítulo de João 14, verso 23. Se alguém me ama, disse Jesus, o meu Pai o amará. E nós, eu e o Pai, iremos sobre ele e nele faremos morada. Amém? Então o Senhor está conosco quando eu e você guardamos a palavra. Como disse o salmista no Salmo 119 e o verso 7. Senhor, escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Glória a Deus. Esconder a palavra na tábua do coração é simplesmente praticá-las. Fazer conforme a palavra diz. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem muita gente perdendo o seu tempo. Infelizmente, porque clama, ora, pede oração a um, a outro. E a melhor oração não é a minha para você. A melhor oração é a sua mesmo para com Deus. A minha oração é a melhor porque eu tenho que falar exatamente o que eu estou sentindo. E Deus sabe se eu estou falando ou não a verdade. Olha o que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 65, verso 24. Antes que clame, a palavra diz, antes que clame, eu já sei. E clamando ainda, responderei. Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Então é necessário que tanto como Ele sabe quanto eu vou falar a verdade ou não, que haja sinceridade entre mim e o Criador. Então, quando formos orar, temos que ser sinceros diante de Deus. Nos consertar. E Deus sabe se eu estou sendo sincero ou se eu fiz aquela confissão neste momento para que eu possa alcançar dele aquele favor, aquela graça, que graça é favor imerecido, que ninguém merece, mas que Deus nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8, de graça sois salvo, é dom de Deus, é pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. As pessoas pensam que fazer o bem,
que fazer boas obras, isso traz salvação. Não. Fazer o bem é ótimo. Faz bem a nós mesmos, fazer bem ao próximo, ajudar o próximo. Mas isso não traz salvação. Porque a salvação é pela fé e é um dom, é um favor imerecido de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos examinar a nós mesmos para podermos não estar perdendo tempo, clamando a Deus e Ele não nos ouvirá. Quero ler aqui três textos da Bíblia, uma do passado, uma dos dias atuais e uma do futuro, que significa as mesmas coisas. Em Hebreus, capítulo, aleluia, 13 e no verso 8, assim está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem nos remete ao passado, hoje ao presente, este momento, e amanhã ao futuro. Então significa que Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele diz que o pecado nos separa de Deus, isso serve para o passado, para o presente e para o futuro. Se Jesus diz que ele cura, que ele salva, liberta, tanto é no passado, no presente como no futuro. Também, como ele diz que ele repreende e castiga no passado, também faz o mesmo no presente e no futuro. Então vamos ler aqui três textos da Bíblia. A primeira se encontra o sábio Salomão em Provérbios, glória a Deus, capítulo 3, verso 12, que assim está escrito. Provérbio 3, verso 12. Aleluia. Glória a Deus. Vou começar pelo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus disciplina a quem ama, assim como o pai também o faz com o filho que deseja bem. Glória a Deus. Quando eu e você éramos jovem, criança, adolescente, e que nós pisávamos na bola, éramos disciplinados pelos nossos pais. Então, é isso que Jesus está dizendo, que o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Então, lemos aqui um texto do passado, do tempo da lei, Provérbios, aleluia, que está tão atual no presente e no futuro. Vamos ver agora em Hebreus o que Deus fala a respeito da disciplina. Aqui já é mais, digamos assim, bem mais expressivo. Em Hebreus, capítulo 12, verso 7, assim está escrito: suportem as dificuldades, aleluia, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como os filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo seu pai?
Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Outra versão diz bastardo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinava e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Aleluia. Verso 10. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina, louvado seja o nome do Senhor, para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina, verso 11, parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Glória a Deus. Então fica claro que Deus disciplina, corrige todos aqueles que Ele ama. Normalmente, nós, quando vamos exortar um irmão, ou quando vamos corrigir, a primeira coisa que nós ouvimos, está me julgando, e só Deus pode nos julgar. Julgamento é veredito. Julgamento é uma posição que não tem mais jeito. Aquilo ali acabou. Por exemplo, um juiz, quando ele bate o martelo, ele dá o veredito, absolvendo ou condenando. Isso é julgamento. Mas, segundo a luz da Bíblia, nós podemos, segundo a palavra, corrigir. Podemos também não só corrigir, disciplinar, segundo a palavra, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então veja o que aqui diz a palavra. Segunda carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Assim está escrito, capítulo 3, e no verso 15 e 16. Verso 15. Porque desde criança vocês conhecem a sagrada letra, que é a Escritura, que são capazes de torná-lo sábio. Aleluia. Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 16. Toda a Escritura, a Bíblia, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Verso 17, para que o homem de Deus seja apto, louvado seja o nome do Senhor, e plenamente preparado para toda boa obra. Mas quando chega no capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2 está escrito: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e pelo seu reino, eu o exorto solenemente. Perdão. A garganta agora deu uma... Beber um pouco de água. Aleluia. Repetindo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Pregue a palavra,
esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e sã doutrina. Aleluia, glória a Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Outra versão diz as fábulas, as mentiras. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos santificar. Provérbio 15:3 diz que os olhos de Deus, ele está sobre toda a terra, sobre os bons e os maus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste exato momento, já passa da meia-noite, aleluia, glória a Deus, são exatamente 56 minutos de um novo dia da madrugada, 4 minutos, 3 minutos para 1 da manhã. Neste momento eu estou falando aqui a vocês, gravando esse, louvado seja o nome do Senhor, esse vídeo. Então eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Porém, eu, por temor ao Senhor, estou meditando na palavra, semeando a palavra, para que esta mensagem venha edificar vidas. Esta é a intenção, Deus o sabe, e a minha oração é que Deus abra o coração de todos que vão ouvir esta mensagem, crente ou descrente, porque Ele tem esse poder, através do Espírito Santo. Aleluia! Para que este vídeo alcance vidas para o reino de Deus. Porque nós vemos, por exemplo, isso é muito comum, quando alguém vai no velório, e se esse alguém foi assassinado, as pessoas estão lá, os entes queridos, com raiva, com ódio, e às vezes até rezando, que eles não oram, rezando o Pai Nosso, cheio de mágoa, cheio de ódio. Você acha que Deus está ouvindo aquela oração, aquela reza? Se Deus não ouve, é pecador. E a Bíblia diz que o pecado nos separa de Deus. E para eu e você entrar na presença do Senhor, temos que estar com o coração limpo, porque Deus vê o coração. Por exemplo, quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, Deus não disse quem seria. Jessé tinha 8 filhos. Então, quando o profeta Samuel está lá em 1 Samuel 16, mas quando chega no verso 6, Samuel vê Eliabe, que é o filho primogênito de Jessé. Diz o texto bíblico que era um jovem de 2 metros de altura, vistoso. E Samuel, no seu coração, se precipitou, dizendo: é este o que Deus tem chamado para ungir ser rei de Israel. Mas no verso 7 de 1 Samuel 16, verso 7, o Senhor repreende Samuel dizendo: Samuel, este aí eu tenho rejeitado, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Glória a Deus. Não se deixe enganar. De Deus ninguém engana, ninguém zomba. A colheita, ela é, por exemplo, plantar é condicional.
Eu planto se eu quiser, mas se eu plantei, eu vou colher. Então a colheita ela é obrigatória. Então vamos ver o que é que nós estamos plantando para poder colhermos. Amém? Que Deus em Cristo Jesus fale em cada coração, em nome dele, porque dele, para ele são todas as coisas. Esse teu conservo que vos fala, o irmão Salúcio, é dele. A mensagem que eu preguei é dele. E todos que vão ouvir também é dele. Quer uma prova disso? Então vamos lá. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia vai dizer não, está escrito. Primeira Apocalipse 5, verso 9. Que Jesus Cristo, ele foi digno de abrir os selos, o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribo, línguas e nações. Verso 10. E para o seu Deus fez reis e sacerdote. Quando eu e você confessamos a Jesus como nosso único e eterno e suficiente Salvador, nós passamos a ser sacerdote. Porque podemos clamar e ele vai nos ouvir se a minha vida e a sua estiver no altar. De acordo com tudo que foi discorrido aqui do texto bíblico que eu preguei a vocês. Então, hoje somos sacerdotes diante de Deus. Porque no passado tinha que ter um sacerdote ungido por Deus para que pudesse clamar pelo povo. Hoje Deus fez todos que aceitaram a Cristo sacerdote e rei. Porém, esse rei nós vamos tomar posse no milênio, quando Jesus vier com a sua igreja reinar aqui na terra. Isso aí é uma outra pregação, amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a Deus essa rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, meu único e eterno suficiente Salvador. A Bíblia diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Casa aqui no contexto é família, não é parede. E lembre-se que se religião salvasse, Jesus morreu em vão. Deus sacrificou seu filho em vão. Porque se religião salvasse, então todos estariam salvos nas suas religiões. Mas a única... E outra coisa, e Jesus não é religião. Jesus é o único caminho. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho singular, único, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Quero fazer uma breve oração para abençoar todos que vão ouvir este vídeo. E também desde já agradeço a todos que vão compartilhar esse vídeo, que não vão ficar com inveja ou que vão achar que eu sou melhor que alguém, não. É para a glória de Deus, amém? Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, porque a palavra liberta. João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Feche seus olhos, oremos junto em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai eterno, Pai amado, Criador do céu e da terra, e de toda a tua plenitude. Pai de Abraão, de Isaque e de Israel, Pai do meu único e suficiente e eterno Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno. Neste nome, Senhor, que tu se apraz. Nesta hora eu te peço em nome de Jesus, que teu santo divino Espírito Santo, que convence o homem, ser humano, do pecado, do juízo e da justiça, abra os corações para todos que vão ouvir a tua palavra. Assim, meu Senhor, como em Atos 16, o Senhor abriu o coração de, aleluia, de Priscila para que ela ouvisse a mensagem de Paulo, e assim aconteceu. Pai,
tu não mudou. Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Senhor, em nome de Jesus, continua tendo misericórdia do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, Pai. Santifica a tua igreja. A tua palavra nos santifica, porque a tua palavra é verdade. João 17:17. Senhor, e no nome de Jesus, toma as mentes cativas a ti. Repreende todo bloqueio satânico, repreende todo espírito roubador da semente, repreende todo espírito da religiosidade, da incredulidade. Em nome de Jesus, abre os corações, aquebranta os corações, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, purifica todos por meio do teu sangue, Jesus, porque teu sangue nos purifica de todo pecado e o Senhor morreu por todos. Está escrito, Pai, em nome de Jesus, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 5, que devemos orar por todo ser humano na face da terra, reis e sacerdote e eminência, porque isto é bom diante de ti, Senhor, que deseja que todos sejam salvos e conheça a verdade, o conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é por intermédio de Salústio, não é por intermédio de José, de João, de Maria, não, mas pelo meio, por intermédio de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor das nossas vidas. Único e suficiente eterno Salvador de todo ser humano. Pai, em nome de Jesus, repreende, Senhor, a ira, a fúria de Satanás contra a vida de todo ser humano. Todos, Senhor, que ouvem e ouvirão a tua palavra, em nome de Jesus, pelas redes sociais, meu Deus, pela rede de televisão, pelas redes de rádio, Senhor, nas tuas igrejas, meu Pai, nas cruzadas, em nome de Jesus, levanta homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciões, crianças cheios do teu Espírito, para fazer a tua obra, Senhor, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. Pai, estende tua mão para curar, para salvar, libertar, santificar, meu Deus, e levar provisão para os necessitados, porque o teu desejo é que todo seja salvo. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que fará não por merecimento, mas tu és galardoador de todo que te busca. Salva da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela de perto e de longe, para que se cumpra a tua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa, na certeza que tu me ouves, porque tu velas, Senhor, com a tua palavra para se cumprir. Porque está escrito, Senhor, se alguém é temente a ti, a este tu ouve. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus, que toda honra, toda glória seja dada a ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito de Deus esteja no seu coração e de todos que amam ao Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus.